tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar todas as palestras tão maravilhosas. E eu vim trazer um pouquinho do meu trabalho e, bom, eu vou começar falando um pouco sobre esse meu olhar diferente da astrologia. Comecei estudando astrologia com astrologia moderna, mas me encantei com a astrologia tradicional. E é um bocadinho diferente. Então, eu queria contar um pouquinho desse olhar da astrologia tradicional e também falar das runas e dessa relação, desse casamento entre a astrologia tradicional e o trabalho com as runas. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Não sei como é que está o som. Também não estou a ver os comentários. Pronto. Então, vamos lá. A astrologia, o estudo do céu. Acreditamos que, assim que o homem começou a olhar o céu e relacionar com os eventos aqui na Terra, nasce a astrologia. Na pré-história, se tem dados de que o homem já olhava o céu como se fosse um calendário, um relógio. Mesmo antes disso, não existia ainda. Mas, mais criteriosamente falando, a astrologia nasce mesmo na Mesopotâmia. Isso 5.000 anos antes da Era Comum, com os babilônicos, os persas, os sumérios, os assírios, os caldeus, no Egito e na China. Mais tarde, 640 antes da Era Comum, com os gregos. Para vocês terem ideia, existem documentos que ainda não foram traduzidos. Eu tenho colegas meus astrólogos que estão estudando o sumério para poder traduzir aqueles documentos, porque muitas traduções podem ter alguns problemas. Uma pessoa que é versada em sumério, mas que não conhece astrologia ou astronomia, ela pode errar a tradução por causa da técnica, não é? Bom, os antigos olhavam o céu e os luminares, os astros, os corpos celestes que andam se movimentam com maior rapidez e são a luz aqui na Terra, né? O Sol e a Lua, e tudo que acontece com o Sol e com a Lua é por demais importante. É por isso que, para os antigos, os eclipses eram fundamentais, porque eram aquele momento onde a luz se esconde, e então a sombra chega e podia trazer, e pode trazer, problemas, dificuldades para o reino, falta de certeza, falta de luz mesmo, para o reino, para o rei, para a cidade, para as pessoas. Bom, o Sol, né? O Sol, estrela, que os antigos chamavam de planeta, porque planetas são todas as luzes que se movimentam no céu. O Sol representa a vitalidade, a realeza. Não é o Sol que representa a pessoa para a astrologia tradicional. Na astrologia moderna, o Sol é aquele ponto, não é? Aquele signo onde está o Sol, é que a pessoa vai ter o seu arquétipo, né? A pessoa nasceu sob o Sol de Sagitário, eu sou sagitariana, então vou ter as qualidades arquetípicas do Sagitário. Na astrologia tradicional não é assim. O Sol representa a vitalidade, o rei, o ouro, tudo que está no topo, tudo que é importante, a consciência, o brilho, tudo que é brilho é do Sol. É um doador de vida, doador de calor. Mas quem representa a pessoa na astrologia tradicional é a Lua. A Lua é a alma, a ânima, que vem para o corpo físico para viver experiências aqui na Terra. A Lua está ligada ao feminino. Ela é fria e úmida, está ligada à alma, às emoções, à nutrição, ao feminino, à figura materna. Os planetas são as estrelas errantes que os sacerdotes celtas observavam caminhando no céu. Eles viam 5 planetas. Por que 5 planetas?
porque são os planetas vistos a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Só no século XVIII, com o advento do telescópio, é descoberto Urano, um pouco mais tarde Netuno, e no começo do século XX, Plutão. Então, esses planetas, que nós chamamos de geracionais, porque são muito lentos e eles afetam mesmo uma geração, eles não são considerados, por exemplo, na análise de um mapa natal, a não ser que eles estejam numa posição muito importante, em conjunção com algum ponto importante do mapa. Eles são considerados, para a astrologia tradicional, como as estrelas fixas são analisadas. Muito bem. São muito importantes, é muito importante o conhecimento dos planetas, porque ele vai ser fundamental para a análise do mapa segundo a astrologia tradicional. Bom, Mercúrio. Mercúrio, Hermes, né? O mensageiro dos deuses, para os deuses Hermes, para os romanos Mercúrio, ele tinha trânsito livre, né? Do Olimpo ao Hades. Ele é o mensageiro, ele está ligado à palavra, à razão, à comunicação. Ele é rápido, ele é multifunções, multitarefa. Vênus, a pequena benéfica. Vênus, Afrodite, a deusa do amor. Então, Vênus está ligada ao amor, mas a relacionamentos, todos os tipos de troca, fria e úmida, ligada à sensibilidade, como eu sinto o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Também, Vênus está ligada ao prazer, tudo que é bom, bonito, é de Vênus. Marte, seco e quente, o pequeno maléfico, não por ele ser mau, mas porque, por ser quente, muito quente e seco, é prejudicial à vida humana. Marte tem a ver com o vermelho, com o sangue, com a energia do impulso, por isso está ligada à raiva, à guerra. Os soldados são regidos por Marte. Marte também rege a impaciência, a ansiedade e as brigas. Mas também aquela força de lutar e chegar onde a gente quer, aquela energia de ir adiante. Marte está ligada à paixão. Se Vênus está ligada ao amor, Marte é a paixão, mas também a explosão. Tanto a explosão de raiva, como a explosão de um vulcão, entende? E também está ligado a acidentes, a cortes. Júpiter, o grande benéfico, né? Um planeta muito grande, quente, úmido, é o planeta da expansão. Onde ele toca, expande. Ele está ligado ao otimismo, à nobreza, à alta qualidade, tudo que é bom, tudo que é de alta, tudo que é bem feito, né? Júpiter também rege as grandes colheitas, as chuvas, mas também as enchentes. Negativamente falando, Júpiter tem a ver também com a arrogância, com a irresponsabilidade, porque ele está ligado a todo tipo de exagero, tá? E agora vamos para o último planeta, Saturno, o grande maléfico. Está ligado ao auge do inverno, escuro, ligado às cores negras, cinzas. Ele é o planeta da restrição, o senhor do tempo. Tudo que a gente precisa fazer a longo prazo é regido por Saturno. Ele rege os alicerces, que às vezes demoramos muito mais para fortalecer os alicerces, construir os alicerces, do que para erguer uma casa, não é? Ele é o planeta da maturidade, também o planeta da morte. Bom, os planetas lá no céu, passeando pelas constelações, foram então colocados aí signos para poderem ser melhor localizados os planetas.
É claro que tem muito mais constelação no céu do que os signos. Então, os signos que a gente conhece, Sagitário, Capricórnio, Aquário, são pontos para podermos verificar onde estão os planetas. Esta é a carta celeste. Mas os gregos observaram que precisávamos relacionar as casas celestes com as coisas que acontecem aqui na Terra. Então, eles criaram as casas mundanas, as casas dos assuntos comuns do dia a dia. A partir do ascendente, 12 setores da vida. Casas celestes, casas mundanas. Muito bem, a casa 1 é uma casa muito importante. É a casa do ascendente, da constelação que estava no céu quando a criança nasceu. Os gregos achavam que assim que a criança nasce e respira a primeira vez, é a hora que entra o espírito, não é? Por isso mesmo, a casa 1, a casa do ascendente, o planeta que vai reger a casa 1 também representa a pessoa, assim como a lua, diferente do sol para a astrologia moderna. A casa 1, lógico, está ligada à vida, à chegada da vida. Então, ela também está ligada à saúde, aos maneirismos, como me movimento no mundo. A casa 2 é uma casa sucedente. A casa 1 é cadente, angular, né? A angular, está nos ângulos. A segunda casa é a sucedente, depois a casa cadente. Então, por isso mesmo, os planetas que estão nas casas angulares são de maior importância do que os planetas que estão na casa sucedente e na casa cadente. Muito bem. A casa 2 é a casa sucedente, casa dos valores, casa da posse, do dinheiro que eu tenho e da escala de valores para mim. Casa 3, casa cadente, casa da comunicação, casa dos irmãos, dos vizinhos, a casa dos contatos, a casa dos e-mails, para hoje em dia, não é? Das cartas, dos e-mails, das pequenas viagens, da conversa com todos e também dos estudos básicos. Casa 4, angular. A casa 5 é uma casa muito boa. Ela é ligada à criatividade. E por isso é ligada também aos filhos. Não só filho de sangue, mas também o livro que eu escrevo, a música que eu componho, o quadro, tudo filho, não é? É a casa do prazer, por isso mesmo é a casa do amor e a casa do sexo. Ao contrário da astrologia moderna, que vê o sexo na casa 8, porque liga com o escorpião, a casa, na astrologia tradicional, não. O amor e o sexo estão na casa 5, porque é a casa dos filhos. Para ter filhos é preciso ter sexo. Por isso que é a casa 5. A casa de tudo que é gostoso. A casa 6. A casa 6 também tem uma diferença entre a astrologia tradicional e a moderna. Na astrologia tradicional é a casa das doenças e todo o problema que acontece no dia a dia. Tudo que sai fora da rotina. Então, o cano que estoura, um acidente que acontece, e os pequenos animais também, menores que uma cabra. A casa 6 também está relacionada com os empregados. Para a astrologia moderna, ela fala do trabalho. Na astrologia tradicional, não, são os empregados, porque na época eram os escravos, que eram assuntos de casa 6. A casa 7 é a casa do outro, ela está oposta ao ascendente, né? Se a casa 1 está aqui, a casa 7 está lá, então está ligada ao parceiro profissional, a parceria afetiva. Nós chamamos de casa do descendente, ascendente, descendente. E também a casa dos opositores. Se tem um planeta aqui na 1 e um planeta na 7, um está se opondo ao outro. Então, é também a casa dos opositores e também dos inimigos que eu estou enxergando, inimigos declarados. A casa 8 é a casa da morte.
é a casa das dívidas, do dinheiro que está na mão do outro. Então, se a casa 7 é a casa do outro, a casa 8 é a casa 2 da 7. Então, ela vem a ser a casa do dinheiro que está na mão do parceiro. Então, pode ser o dinheiro do sócio, o dinheiro do marido, ou da esposa, cartão de casa 8. E também a casa, por ser é a casa das angústias da vida. Casa 9 é a casa da transcendência, é a casa da fé, é a casa da religião, da espiritualidade, dos mentores, todos eles estão na casa 9. É a casa também dos estudos superiores. A astrologia é tema de casa 9. Também é a casa das grandes viagens, daquela viagem que dura há mais de uma semana em cima do lombo de um cavalo. Casa 10, meio do céu. Uma casa ligada à carreira. Esta, sim, para a astrologia tradicional, é a casa do trabalho. Dá licença. É a casa do trabalho, a casa da carreira, é a casa de onde eu quero chegar. E quando analisamos mãe e pai separados, a mãe vai lá para a casa 10. Ao contrário da astrologia moderna, que alguns astrólogos consideram a mãe embaixo e o pai em cima, na 10, e alguns astrólogos consideram uma coisa ou outra. Na astrologia tradicional, não. A mãe vai lá para 10 mesmo. Casa 11 é uma casa muito boa, porque é a casa das ajudas. É a casa dos amigos, mas não é qualquer amigo. É aquele amigo que a gente dá a chave da nossa casa, né? Aquele amigo próximo, aquele amigo de confiança, do coração. Também é a casa das ajudas. E a casa do dinheiro que vem da casa 10, é a casa do salário, então. É a 2 da 10, né? Se a casa 10 é do trabalho, a casa do 11 é a casa do dinheiro que vem do trabalho, do salário. A casa 12 é uma casa difícil, ela está na sombra, porque se a casa 1 é a casa do ascendente, a casa 12 está nas minhas costas, eu não estou enxergando. Então, é tudo que está na sombra. Por isso que a casa 12 é dos inimigos ocultos. Também a casa 12 se relaciona com a autossabotagem. A casa 12 também é a casa das neuroses, dos problemas mentais e dos grandes animais. Bom, os mapas astrológicos, os tipos de mapas astrológicos. Então, nós temos o mapa eletivo. O mapa eletivo é aquele mapa quando a gente elege um evento, por exemplo, uma viagem. Eu quero fazer uma viagem. Quando é melhor? Então, eu vou abrir um mapa do melhor momento astrológico para aquela viagem. Preciso fazer uma cirurgia. Então, eu vou fazer um mapa eletivo. Eu vou eleger um mapa. Mapa horário. O mapa horário faz parte de uma astrologia antiga e era aquela astrologia que é moderna também, porque se faz ainda hoje, e é muito interessante, porque a astrologia é para uma pergunta. É aquela astrologia que o rei chegava para o seu astrólogo e queria saber se era positivo invadir tal território. O astrólogo, então, ao seu tempo, olhava para o céu, verificava os planetas e dizia sim, sim, se não, e quando. Então, a astrologia é muito boa para procurar objetos. A astrologia horária é muito bom para responder uma pergunta, uma dúvida. Não é rápida de estudar, é a mesma coisa, é muito difícil, mesmo sendo uma pergunta só, há mesmo uma necessidade da análise do mapa inteiro. Mas é uma pergunta para uma resposta só. Mapa mundial. O mapa mundial é um mapa do nascimento das nações. Quando acontece num país alguma questão aí ligada à mudança geopolítica, ou uma revolução, ou uma república, uma independência, pronto. É um fato onde marca o nascimento daquela nação. Então, se faz um mapa para o país, um mapa para aquela nação. O mapa cartográfico é um mapa bastante interessante, porque ele pode nos sinalizar qual é o lugar que estamos melhor,
de acordo com os meridianos. Que lugar na Terra seria melhor para eu morar? E, finalmente, o mapa natal, que é o mapa do nosso interesse hoje, porque é dele que eu vou falar. O mapa natal é o mapa do céu na hora do nascimento. Hora, minuto, segundo e lugar do nascimento. Depois tem os mapas das revoluções. Mas o mapa da revolução é baseado no mapa natal. O mapa da revolução é o mapa da revolução, por exemplo, de um planeta, do movimento todo do planeta por todo o zodíaco. Aquele tão conhecido retorno de Saturno é a revolução de Saturno, que demora aí 29 anos e meio, às vezes 30, dependendo se ele fica retrógrado ou não, quantas vezes. Então, que marca momentos importantes na vida. Então, o mais conhecido deles é o mapa do retorno do Sol, que é o mapa que nós fazemos toda vez que fazemos aniversário. O aniversário é hoje, fazemos um mapa que vai... É a revolução do Sol, né? É o encontro do Sol, do céu, com o Sol o grau do nascimento. Então, eu vou conhecer, vou estudar qual é a promessa daquele ano, qual é a meta daquele ano, qual é o desafio daquele ano, qual é a missão daquele ano. Muito bem. Esta aqui é a forma antiga do mapa natal. E aqui vocês podem ver as casas, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, 7, 8, 9, 10, casa 11, 12. Observar o ascendente, o planeta que rege o ascendente, o Sol e a Lua e os demais planetas vão nos dar, então, como é que esses planetas têm força no meu mapa. Ptolomeu, ele faz um estudo da hierarquia dos planetas de acordo com os signos que eles estão. Então, ele cria a tabela das dignidades e debilidades essenciais. Existe essa tabela de Ptolomeu, existe uma outra tabela semelhante de Doroteus, mas são parecidas. Então, por exemplo, só para vocês entenderem como a coisa funciona, isto não precisa decorar, porque é muita coisa. A gente tem sempre à mão uma tabelinha assim para estudar. Por exemplo, o signo de Virgem está aqui. O signo de Virgem é regido por Mercúrio. Então, nós dizemos que ele é domicílio de Mercúrio. Está aqui o planetinha Mercúrio, dando domicílio, né? Em domicílio quando ele está em Virgem. Em Virgem também, para os mapas diurnos, o Mercúrio está em diurnos não. O Mercúrio está em exaltação também, além de estar em domicílio, também está em exaltação no signo de Virgem. Para os mapas diurnos, o Mercúrio, a Vênus está em triplicidade, ou seja, ela tem poder. Para os mapas noturnos, a Lua é que tem poder. Aí nós temos os termos. Os termos vão depender muito do grau que cada planeta está naquele signo. E as faces é um poder um pouco menor, também depende do grau. Depois nós temos o detrimento, que são as debilidades, não é? O detrimento e a queda. Por acaso, em Virgem, Júpiter tem detrimento. Por quê? Júpiter rege Peixes. Peixes é oposto a Virgem. Portanto, em Virgem, Júpiter está na casa do vizinho. Nós não estamos à vontade na casa do vizinho. Não é nossa casa. Por isso que, em Virgem, Júpiter não consegue ter as suas qualidades como grande benéfico assim preservadas. E também, em queda, Vênus aparece aqui em Virgem, tá? Isto aqui é um estudo profundo e requer muita prática também, não é? Porque o estudo do mapa
vai ter importância não só os aspectos trígonos, quadraturas, mas também as recepções, ou seja, como cada planeta conversa com o outro dentro do mapa. Por exemplo, aqui, não sei por que apareceu isso. Aqui tem o astrológico natal do jeito que é mais conhecido hoje em dia. Aqui tem o ascendente. Em volta, vocês vão ver essas letrinhas, são as estrelas fixas. Nós costumamos estudar essas letrinhas fixas quando elas estão muito próximas de pontos importantes, como, por exemplo, ascendente, meio do céu, fazendo conjunção com algum planeta importante. Por exemplo, neste caso, o ascendente é Capricórnio e o planeta que rege Capricórnio é Saturno. Então vamos entender um pouquinho como é que a gente enxerga este mapa. Como é Saturno, que está aqui, né? O Saturno é o regente, ele está aqui em Virgem. Saturno em Virgem não tem debilidade nem dignidade. Ele está neutro, a gente fala que está peregrino. Tem também em Virgem a Lua. Ela tem alguma importância aqui porque ela faz parte das triplicidades. Tem aqui também o Júpiter, que está em exílio, está na casa do vizinho. Então, se o Saturno está aqui, ainda por cima ele está retrógrado. Então, um Saturno que rege o ascendente na casa 8, retrógrado, numa casa das dívidas. Então, a gente pode analisar que esta pessoa que está aqui com um ascendente em Capricórnio, cujo regente é Saturno, de casa 8, retrógrado, é bem provável que ele tenha problemas com dívidas, fique tenso, que seja pressionado com o dinheiro que está com outro, ou o outro não tenha dinheiro, ou ele tenha dívidas muito grandes. Além do que, ele tem também na casa 2 aqui, peixes. Peixes, quem rege peixes? Júpiter, para a astrologia tradicional, tá? E ele tem peixes na 2, regida por Júpiter. Júpiter não está bem. Então, é possível que esta pessoa... É possível porque isso é mapa, não é uma sentença. É possível que esta pessoa tenha problemas financeiros, não saiba lidar muito com os excessos, ou tenha receio, ou então caia em esparrelas, porque peixes muitas vezes engana-se, não é? Então, é possível que ela se engane, compre uma coisa, não lembrava que tinha comprado, pronto. E aí entra em dívidas. E aí nós analisamos o seguinte, tudo isso que está acontecendo nesse mapa são todos os eventos que acontecem na vida. Mas isso tudo não acontece ao mesmo tempo. Tem períodos que alguns pontos são ativados. Então, por exemplo, hoje, 19 de fevereiro de 2023, no dia 7 de março, Saturno do céu sai do signo de Aquário e entra em Peixes. Olha o que vai acontecer com essa pessoa. O Saturno vai aqui, começar a bater, o Saturno do céu. Vai começar a bater aqui nesse signo de Peixes que está na casa 2, na casa do dinheiro, na casa das posses. Portanto, essa pessoa, é bem provável que essa pessoa sofra pressões financeiras, ou seja, aquela conta que ele tinha esquecido de pagar faz um tempo, porque o Saturno dele está retrógrado, né? Então, pode trazer problemas do passado. Aquela conta que eu achei que tinha sanado, veio de novo uma cobrança, eu vou ter que sair correndo para poder pagar. Então, muito bem. Essas questões todas que, neste caso, nos apresentam como uma situação financeira complicada, o que salva nesse mapa? Tem o Mercúrio aqui. O Mercúrio está em domicílio, em Peixes, em Gêmeos, está domiciliado. Então, o Mercúrio em domicílio, na casa 5, na casa dos filhos, da criatividade, pode ser, assim, uma saída para essa situação.
Muito bem. Ainda por cima, esse Mercúrio, ele faz trígono com o lote da fortuna. Está lá em cima. O lote da fortuna é um ponto no mapa que é uma facilidade financeira, dependendo da casa onde ele está. Aqui, no caso, está na casa 9, na casa do estrangeiro, dos estudos superiores. Então, é possível que essa pessoa tenha uma facilidade, assim, uma vida ligada à sua criatividade, aos estudos superiores, à ligação com o estrangeiro, para sanar esses problemas que podem vir a acontecer agora. E esse Saturno vai ficar em Peixes até 2026, até fevereiro de 2026. Então, essa pessoa pode vir a sofrer problemas. Muito bem. E agora, como é que ela está? Porque o mapa está lá, o mapa do céu está trazendo essas promessas, essas dificuldades, essas benesses, mas como é que ela responde para esse céu? Como é que a pessoa está a vibrar? Porque é bem provável, é possível, que uma pessoa que já tenha isto no mapa, uma dificuldade, um medo de ficar sem dinheiro, é possível que ela tenha ali o seu pé de meia, que ela vai guardando um dinheirinho. E ela pode ser que esteja aí muito bem com os valores que ela guardou. E esse momento de dificuldade trazida por Saturno na 2, seja tranquilo, certo? Bom, por isso que agora entram as runas. No meu trabalho, eu coloco as runas, uma em cada casa da mandala astrológica. Essa aqui é a minha mesa de trabalho, essa aqui são as minhas runas. Então, em cada casa, e aí, esta mandala vai dizer como é que a pessoa está respondendo para o mapa. Como a pessoa tem uma energia para sair das situações. Mas para isso eu preciso contar um pouquinho das runas, tá? Na verdade, não se tem nenhuma notícia de que as runas tenham sido usadas de forma oracular. O que se sabe é que, deixa eu ficar aqui no meu roteiro para não me perder. O que se sabe é que no ano de 98 da Era Comum, Tácito escreve um livro, Os Germânicos, onde ele fala que os germânicos cortavam o galho de uma árvore frutífera, cortavam em lascas, em pedaços, gravavam ali signos, jogavam sobre uma toalha branca e liam a sorte. Mas Tácito não fala que eram runas. Nós não sabemos. Pode ser que sejam? Pode ser, mas não fala. Na verdade, as runas não nasceram assim. Elas nasceram como forma de escrita. Aqui vocês veem essa pedra, que chama-se Pedra Kilver, que foi encontrada na Suécia do ano de 400 da Era Comum. Nessa pedra tem aqui todos os 24 caracteres das Runor, que era o nome do Elder Futak, que é o antigo Futak. Futak porque é o nome dos 6 primeiros caracteres. Dos 24, Futak é o nome dos 26. São 7 letras, ok, é porque o THI está no lugar do TORS, que é uma letra que eu não tenho no meu teclado. Muito bem, o Elder foi um sistema de escrita usada pelas tribos germânicas para o idioma proto-germânico e proto-nórdico. Eles começam a aparecer nas pedras como símbolos rupestres mesmo. E foram usadas em vários objetos. Olha só, esse pente é um pente encontrado, é chamado pente de Ária, data do ano de 160. Ária por quê? Porque aqui está escrito Ária, é o nome da moça que tinha o pente. Então, isso aqui não é magia, tá? É um dos artefatos muito antigos com o Elder. Então, ele foi usado para registro de medalhões, algumas pedras, espadas, artefatos. Aqui estão os caracteres, né? Os 24 caracteres do Elder Futak. Acontece
que os nomes do Elder Futak não foram registrados. Ninguém batizou os nomes, a gente não sabe como eles chamam. Esses nomes que nós usamos hoje em dia, que aparecem nos livros e tudo mais, são uma conjuntura da gramática, da runologia, da gramática estudada pela runologia. A runologia é uma ciência que estuda essas línguas, esse começo das línguas escandinavas, não é? E todos os sistemas que foram usados ali. Então, aqui estão os 24 caracteres, mas nós não temos nome. É possível que ainda encontrem alguma escavação, mas nós não sabemos. Então, estou falando só de história aqui, de pesquisa histórica. O Elder, então, ele fica 200 anos em transição, passando por muitas mudanças, enquanto o povo já não falava o proto-nórdico, tá? Dá lugar, então, ao Younger-Futak. O Younger, sim. O Younger foi usado do século VIII ao século XII. Mas existem ainda manuscritos encontrados no século XV e XVI com o uso do Younger-Futak. Nós chamamos de runar. Uma runa, runo, e um runo, e mais de uma runa, runar. Com o Younger-Futak, justamente o Younger-Futak é usado na era viking. Então, a maioria dos achados é sobre o Younger-Futak e não o Elder-Futak. O Elder tem muito menos, tá? Muito bem, as pedras encontradas, a maioria das pedras encontradas são do Younger-Futak. E por que pedras? Não é magia. Esse povo, ele costumava cremar os mortos, né? Não tinha túmulo. Então, erigida ali uma pedra, dizendo, olha, esse aqui, essa pessoa morou aqui, era filho dessa família, construiu tal coisa, era um dizer a respeito daquela pessoa, para marcar a vida dela naquele lugar. Ele foi usado da maioria das inscrições escandinavas, como eu disse, e este aqui são os nominhos, né, do Younger-Futak. Então, aqui, vamos lá, é o Fe, que é dinheiro, Ur, que é chuva ou escolha, aquela escolha que sai do ferro, Tur, é aquela letrinha que eu falei para vocês, que podemos traduzir pelo TH, Tur é Troll, Aus, Odin, Reit, é o ato de cavalgar, Kaun, é úlcera, Agal, granizo, Naude, declínio, gelo, colheita, sol, Tyr, Deus Tyr, Bjarkan, bétula, Madir, ser humano, Lagos, lago, Ir, arco e flecha. Como o Younger-Futak é baseado no Younger-Futak, que temos as Edas poética e as Edas em prosa do Snorri Sturluson são os dois documentos, dois livros mais importantes da mitologia nórdica. Então, conhecer é de suma importância, são muito bonitos, os textos são maravilhosos e eles também são baseados no Younger-Futak. Edas quer dizer a sabedoria da bisavó. Os mais conhecidos são o Havamal, que é a balada do mais alto, que fala do Odin, e a Voluspa, que é a profecia da mulher sábia. É importante também conhecer as sagas. Bom, o Elder-Futak, o Younger-Futak, 16 caracteres, como vocês puderam ver. E aí, esses povos germânicos, eles vão invadindo outros territórios. E quando eles chegam, por exemplo, na Grã-Bretanha, para o inglês antigo, não tinham fonemas suficientes. Então, é criado um novo sistema, o Futork,
que é o sistema anglo-saxão. A princípio, esse aqui é uma espada com esses caracteres todos, tá? A princípio, com 26 caracteres, e depois ele vai recebendo novos caracteres, até chegar a 33. Bom, no caso, mais tarde, né? Porque assim, a Escandinávia não foi invadida pelos romanos. Então, a religião católica chegou tardiamente, o latim chegou tardiamente. Então, quando chega o latim, usam-se runas para escrever em latim. Então, cria-se um sistema das runas ou da runa para cada fonema em latim. Então, é evidente que tem muito mais fonemas em latim do que as 16 runas. Então, o que eles fazem, eles dão um jeitinho. Eles vão colocando alguns detalhes para colocar novas letras. Por exemplo, o K1 recebe aqui um pontinho e vai trazer uma nova letra. Tá certo? Sempre na escrita rúnica, para separar uma palavra da outra, eles colocam um pontinho. É escrita, inclusive, uma Bíblia em runas. Muito bem. Agora, aqui tem um texto de uma saga islandesa do século XIII, que diz assim: nenhum homem deve entalhar as runas, a menos que saiba bem como as interpretar. Isto acontece com muitos homens, serem enganados por letras obscuras. Eu vi, cortadas na barbatana, 10 letras secretas, gravadas. Isto obteve a donzela do templo. Foi longo sofrimento recebido. Bom, a princípio, nos parece que está a dizer de uma magia, de um perigo em usar as runas. Mas não é. Está falando de interpretação de texto, saber escrever. Olha a confusão nas redes sociais que a gente vê hoje, as pessoas escrevendo uma coisa, as pessoas entendendo outra. Está falando de aprender a ler e escrever direito os caracteres, escrever e saber interpretar. Bom, a divindade suprema, Odin, o Deus dos muitos atributos, Deus do êxtase e também da fúria. Ele tem aí 2 corvos, né? O Húrin e o Munin. Esses corvos, eles vão para o mundo para saber das notícias, levá-las a Odin. Ele também tem 2 lobos que nos campos de batalha comem a carniça aí dos mortos. Odin, ele, depois de um sacrifício, ele acessa a sabedoria das runas. Por isso que também a gente chama Odin do Senhor das runas. Aqui tem um texto aqui, eu falo dele, Sleipnir, é um cavalo de 8 patas, é uma representação do século do medieval, né? E aqui temos um texto, um trechinho, né? Um trechinho do Havamal. Eu sei que me pendurei na árvore, balançada pelo vento, por 9 noites, ferido pela minha lança e dedicado a Odin, eu mesmo, a mim mesmo, naquela árvore, que nenhum homem sabe onde crescem suas raízes. Ele fala aqui, com evidência, que é um sacrifício que ele faz por iluminação. Aqui cabe um parêntese. É o seguinte: todas essas traduções das Edas, das sagas, é importante saber quem as traduz. Porque tem muita tradução que acabamos lendo sem entendermos o sentido, porque são pessoas que não são versadas no nórdico antigo, no islandês. E aí acabam traduzindo do inglês para o português, e aí dá uma confusão. Então, eu recomendo os livros do Alan Marante e os cursos dele também sobre runologia e as traduções dele também, que são excelentes. Esse mesmo é um texto traduzido do livro dele, que ele traduziu o Havamal. Então, se vocês quiserem, depois eu ponho na descrição aqui do vídeo, tá bom?
E aqui, depois desse texto aí, dele falar que ele estava lá ó, 9 dias, pendurado na árvore, ele cai, a continuação do texto, né? Ele cai e vê as runas no chão. E ele, então, dá o seu olho, entrega para Mimir e consegue beber a água do poço, da sabedoria, e acessar a sabedoria das runas. Bom, então tem toda uma ligação também energética com as runas, de conexão do Odin com elas, é evidente. E aí, assim, quem quiser trabalhar com as runas, entrar nesse universo, eu acho importante ler as Edas, conhecer a runologia, conhecer as sagas. Além disso, conhecer um pouco esse povo. Esse povo até hoje, porque até o calendário deles tem algumas diferenças, ou pelo menos tinha. Eles estão agora, eles têm o calendário deles, paralelamente ao nosso calendário gregoriano, obviamente, mas eles têm as datas deles, por quê? Porque existem períodos que o sol não se põe, existem períodos que o sol não nasce. Então, é uma vida muito diferente da nossa. Então, eu acho que é importante a gente se reportar para esse local, conhecer um pouco a vida, hoje mesmo, porque hoje em dia mesmo, as pessoas ainda na escola aprendem sobre Thor, Tyr, os deuses da mitologia nórdica, que não é mitologia para eles, é a religião deles, né? Então, eu acho importante a gente conhecer, e também no passado, como é que essas pessoas viviam lá, o que se tem de conhecimento, como é que era a formação social, como é que era familiar, escala de valores, alimentação, porque assim a gente vai entender melhor, por exemplo, aquela runa que eu li agora, a Agal, que é o granizo. É muito diferente um granizo de uma chuva de granizo no Rio Grande do Sul, lá no Brasil, ou mesmo em algum outro lugar aqui na Europa, aqui em Portugal, enfim, do que na Escandinávia. Uma chuva de granizo na Escandinávia mata, é perigosa, é perigosíssimo, ela fere. Então, eu acho que é importante a gente entender o que significa isso para aquele povo. Então, saiu um Nagal aqui num jogo, opa, aqui tem um problema muito sério, muito grave, alguma coisa que vem de fora e nos impede de sair. Eu não vou sair numa chuva de granizo, não dá para sair de casa. Bom, voltando para as runas, né? Eu vou contar um pouquinho rapidamente sobre o meu percurso, não sei como é que é a minha hora aqui, dá tempo. Vou contar rapidamente sobre o meu percurso. Eu sempre fui uma oraculista desde criança, 12, 13 anos, eu lia tarô, baralho cigano, baralho espanhol, tudo que caía na minha mão eu lia. Mas aquilo para mim era uma brincadeira. Minha formação em música, em artes, dei aula de música, de teatro, fui diretora de teatro durante 30 anos. E então eu tive um AVC muito grave, pegou o lado esquerdo do cérebro e fiquei mal. Nessa ocasião, eu recebi muita ajuda da espiritualidade, de pessoas que trouxeram a espiritualidade para mim, só que abriu o lado direito, o lado da intuição, e as runas voltaram com tudo. Eu, nessa ocasião, trouxe para perto de mim meus mentores, meus guias, meus orixás, e a trilha da espiritualidade começou a ser o ponto mais importante da minha vida. Bom, naquela ocasião, eu tinha um saquinho com o Helder Furta, que ele ficou famoso, com os livros do Ralph Bloom lá, e comecei a fazer a minha gnose pessoal, estudando as runas, mas conexão, não tinha estudado cronologia nem nada disso. Era uma conexão pessoal minha, colocava uma runa embaixo do travesseiro, verificava o dia, e assim fui entrando nessa energia. Agora, parênteses novamente aqui. Não é porque eu tenho minha gnose pessoal, me olhar para as runas, que eu vou escrever um livro sobre isso, porque é o meu olhar. Tem muito livro por aí equivocado. Então, por isso que eu sempre falo, quem vai estudar runas, vai estudar, não vai e aí as runas começaram a fazer parte da minha vida, enfim, eu vou contar um pouquinho do trabalho. Elas são colocadas na mandala astrológica. Essa mandala astrológica podem surgir fatos,
porque a energia da pessoa, a resposta dela para aquele mapa. Podem surgir fatos que aconteceram na infância, porque é como ela está vibrando hoje. Podem surgir fatos que ainda não aconteceram, que ela está plantando hoje e vai colher lá na frente. Bom, e aí se apresento para a pessoa como é que a pessoa está a trabalhar em cada setor, e aí a gente vai entrar em cada setor. Runas e mais runas são colocadas para limpar e compreender como ela sai de cada problema. Por exemplo, aquela pessoa que a gente viu no mapa, que tem um Saturno entrando com tudo na casa dela do dinheiro, e pode surgir problemas. Então, as runas vão dizer como eu vou sair desse problema. Escolho esse trabalho, mudo de trabalho agora, é bom mudar agora de trabalho, para esse trabalho eu tenho segurança. Então, essa troca das runas com astrologia ajuda muito para que a pessoa tenha um aconselhamento, saia da consulta um pouco mais segura, um pouco mais coerente, com todas as lições de casa, obviamente. A consulta, como acabou de falar a nossa colega aqui, a consulta não é mágica. Se a pessoa não faz a lição de casa, não adianta nada. Então, tem que mudar padrões. Então, tem uma porção de lições de casa para fazer mesmo. Então, orações, mudança de atitudes, olhar, padrão, mudança de pessoal mesmo. E as mudanças são difíceis de serem operadas, né? Tem que ter muita força de vontade. Eu trabalho também junto com um pelo e com, não sei se dá para ver, uma mesa de radiestesia, que é a minha mesa, tá? Então, eu faço limpezas, corto ganchos, limpo coisas e bloqueios do passado, acelero coisas que vão acontecer ainda no futuro. Para dar suporte emocional e espiritual, eu sempre indico um floral. Trabalho com floral de Bach, de Saint-Germain. Saint-Germain aqui em Portugal acho um pouco difícil encontrar. Agora parece que eu encontrei um fornecedor lá no Porto, mas e é isso. Eu trabalho com consulta, não dou curso, raramente dou curso, dei muita aula na vida, então eu trabalho mesmo com consultoria. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem o meu site, carmotavares.com. Está em mudança ainda, mas tem muita coisa no site já. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito a oportunidade. Não estou vendo os comentários nenhum. Deixa eu voltar aqui para vocês. Não sei se eu consigo. Acho que vocês estão me vendo de novo. Acho que sim. Não sei se eu consigo ver os comentários. Não estou. Olá, parece que a Carmo desapareceu aqui um bocadinho. Ah, já cá está. Caiu, dei uma caidinha aqui. Eu fui tentar ver o chat e apertei qualquer coisa que não era para apertar. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta, não estou vendo na tela nada, mas se tiverem alguma dúvida, escrevam para mim. Eu respondo no WhatsApp, eu respondo também no Facebook, tem meu Instagram também, que é Carmo Tavares. Tá bem? Olha, gente, um beijo grande. Fiquem aí agora com a nossa querida Paula, que foi uma querida, uma fofa mesmo, ajudou a gente muito. E parabéns por todo o congresso. Beijinhos, beijinhos.